Oi, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Mariana e nesse meu primeiro vídeo aqui eu vou compartilhar dicas de como introduzir a leitura na vida das crianças. Se você é aquele pai ou aquela mãe ou aquele responsável que vive se perguntando como eu posso introduzir a leitura na vida do meu filho, como eu posso fazer meu filho começar a ler livros, esse vídeo é especialmente para vocês. Bom, então venha comigo nessa história. Então, desde o ano passado eu comecei a fazer diários de leitura para registrar as minhas leituras. E nesse tempo que eu estou fazendo esses cadernos de leitura, eu percebi assim que aquelas pessoas que não estão acostumadas a ler ou não veem aquele prazer em ler, são aquelas pessoas assim que não encontraram o livro certo que desperta essa paixão nela. Não encontrou aquele livro assim que diz o que aquela pessoa está precisando ler ou que está precisando ouvir de alguém, ou não se identificou com algum personagem de alguma história, ou o livro não tinha uma escrita que era bastante complicada e a criança ficou traumatizada, ou o professor, a professora dava as aulas de literatura de um jeito que não atraía a atenção da criança, mas assim, hoje eu vou compartilhar algumas dicas de como introduzir a leitura na rotina dos filhos de vocês. Então, vamos começar. A primeira dica é você observar o desenvolvimento do seu filho. Assim, em que fase do desenvolvimento o seu filho está? Se ele ainda está na fase assim de pré-silábica, ou escreve garatucho, faz garatuchos no lugar de letras, assim, eu aconselho os livros com bastante ilustrativo, ou aqueles livros que tem os fantoches, aqueles livros que tem mecanismo de som, que emitem sons, assim, ou com bastante onomatopeias para representação de animais, sons de barulho do cotidiano, como buzina, chocalho, som do choro, som da gargalhada, e também assim livros assim que não tem a escrita, só as imagens, porque assim a criança vai ver a imagem e assim entender qual que é o contexto da história a partir da ideia do que ela vê. Agora, para as crianças que estão na fase silábicas, nas duas fases silábicas, eu aconselho assim pegar livros assim com mensagens morais, histórias curtas, como fábulas, contos de fada, porque assim são histórias resumidas. Tem muitas edições que apresentam ilustrações, desculpa, bem chamativas e que ensinam alguma lição. Agora, para crianças que já estão na fase alfabética e que já apresentam assim, um desenvolvimento assim, de justiça mais apurado, mais apurado, com questão de relações também, construções de amizade duradouras, assim, eu aconselho assim livros assim, ou com poucas gravuras ou sem figura. Porque aí essa fase é onde a imaginação precisa ser bem estimulada para ela continuar sendo usada na vida dela, até mesmo na adolescência e na vida adulta. Então, assim, os livros sem figuras vão dar a possibilidade da criança imaginar a história. Talvez ela vivendo a história como um personagem, ou alguém contando aquela história como se fosse um narrador personagem, vai ser aquela sensação de o próprio narrador personagem contando assim ao lado da criança. Então eu aconselho, mais ou menos, para essa dica eu aconselho mais seguir nessa linha. A segunda dica seria você usar os gostos pessoais do seu filho ou da sua filha como fonte de pesquisa sobre temas e sobre histórias que eles gostariam de ler. Por exemplo, se seu filho gosta, tipo assim, seu filho ou sua filha gosta assim, de desafios,
é bom para eles opções de aventura, opções de mistério, de suspense. Agora, se seu filho ou sua filha gostam, assim, é, do universo, assim, tipo, universo encantado, assim, imaginário de fantasia, eu aconselho, assim, os contos de fadas, que podem ser mais interessantes para eles. Também, assim, olhar, assim, a personalidade das crianças também. A personalidade das crianças também reflete muito sobre o que eles podem gostar de ler ou não. Por exemplo, aquelas crianças, assim, que adoram, é, assim, que adoram sair, adoram festas e também estar com os amigos ao ar livre, eu aconselho, assim, ter livros, assim, sobre personagens, assim, extrovertidos, bem animados, festeiros. E, assim, para aquelas crianças que gostam, assim, de ficar, são um pouco mais tranquilas, mais calmas, eu aconselho, assim, pegar uns livros com os personagens, assim, um pouco mais profundos, mais com assim, personagens com conteúdo mais sensíveis. Claro que, também assim, você pode também apresentar um livro com outra visão de personalidade diferente para o seu filho, para ele aprender também que existem outras possibilidades, que existem diversas maneiras de ser. Isso está liberado. Mas eu, com questão assim de identidade, eu aconselho mais assim, olhar tanto o ponto de vista da personalidade quanto as preferências. Bom, então aqui agora nós temos a quarta dica, que é você colocar um horário de leitura na sua rotina e cumprir esse horário junto com os seus filhos. Porque assim, talvez aquela criança assim que talvez porque assim, tem muitas crianças que preferem fazer assim, assim, que não se sentem à vontade em cumprir o horário da rotina se o pai e a mãe não estiverem fazendo o mesmo. Que assim, que as crianças aprendem pelo exemplo dos pais, né? Então, assim, os pais têm que seguir. Se os pais implantar uma coisa nova na rotina da família toda, os pais devem seguir também para dar exemplo para as crianças. Então, assim, você também escolha um nível do seu interesse ou algum livro que alguma pessoa te indicou ou que assim, você quer muito ler, você também lê junto com o seu filho. Assim, pode ser cada um lê um livro diferente ou você lê o livro que o seu filho está lendo junto com ele, que aí é bom que assim que seu filho tiver alguma dúvida, você está lá para ajudar ele a tirar essa dúvida. Então assim, tem que ter algum tempo para leitura. No máximo assim uns 20, 30 minutos, assim, de leitura já tá ótimo. E a quinta dica é você ir além da leitura, assim, ó, você usar a criatividade e montar, assim, tempos em família, brincadeiras, jogos e dinâmicas, assim, que baseados nos livros que leem. Por exemplo, se o seu filho lê algum livro que tem alguma brincadeira, que ele nunca brincou e quiser brincar, vocês, assim, introduzirem essa brincadeira, assim, algum tempo em família. Se em algum momento do livro que o seu filho leu tiver alguma festa, tiver um piquenique, tiver uma ida ao cinema, vocês vão e vocês inspiram para ter uma ida ao cinema em família, fazer um piquenique na praça, criar assim um jogo tipo de pergunta e resposta baseado no livro, criar desafio também baseado nesses livros. Que aí, assim, que aí as crianças vão entender que a leitura influencia muito na vida do ser humano. E, bom, é isso. E o mais importante é tenham paciência e amor, porque leitura não se desenvolve e também não se aprende de um dia para o outro. Bom, a leitura requer paciência e requer atenção e amor. Bom, é isso.
Se vocês gostaram, curtam, compartilham, se inscrevam e coloquem aqui nos comentários se vocês gostaram das dicas, se vocês querem alguma sugestão assim de livro que querem apresentar para as crianças, para os seus filhos, de acordo com a faixa etária deles. Coloque também aqui sugestões de livros assim para eu ler também, que eu adoro receber sugestão de livros novos. E comentem também aqui o que vocês querem ver nesse canal aqui, o que querem que eu compartilhe com vocês. Bom, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.